precisa de psicólogo. Sim, com certeza. E aí, se em algum momento começar a dar uma misturada, se em algum momento começar a dar uma confundida, né, e absorver algumas coisas, não ser Tainá nos momentos que tem que ser Tainá, amiga, irmã, esposa, tia, né, madrinha, eu sou tudo isso, né, Claro. filha, eu sou, enfim. E aí, em algum momento, quando a pessoa se perde disso, ela não consegue entender que ela pode ser tudo isso, aí ela precisa sim de um apoio, de um amparo, e ela precisa procurar a terapia, né? Ela precisa ter esse momento de escuta também, de acolhimento também, para que ela consiga ter essa facilidade nessa separação, né? Eu digo agora que eu não tive ainda essa dificuldade, sabe? Uma vez até um amigo meu perguntou: como é que tu se sente escutando alguma demanda? Porque eu sei que tu recebe coisas muito pesadas, coisas muito difíceis. Eu digo que sim, as demandas são bem difíceis, mas até agora eu estou conseguindo ter, com ajuda, né, claro, profissional, eu tenho minhas terapias, mas há sim essa necessidade do profissional, ele ter esse cuidado. Porque, como eu falei no começo, né, eu tenho muita necessidade de ajudar, de cuidar. Se a partir do momento que isso começa a trazer uma absorção de problemas para mim, isso pode me prejudicar, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional, e aí tem que ter esse cuidado. Eu faço acompanhamento, né? meu psiquiatra, faço acompanhamento. E foi até engraçado, já está com 6 anos já. E aí ele cuida de mim há 6 anos. E aí eu, falando com ele, conversando com ele e tal, ele me sugeriu uma coisa, eu não achei bacana, eu não entendi, na verdade, não achei bacana, eu olhei pra ele e disse, homem, isso dá certo. Aí ele olhou pra mim e disse, Jota, me diz uma coisa, a gente é amigo? Aí eu digo, não, a gente não é amigo não. Ele disse, nós não somos amigos. Eu digo, não, somos não. Eu venho até aqui, eu pago a minha consulta, eu me sento aqui, o senhor marca quando é que eu volto aqui de novo, o senhor acerta meus medicamentos, eu pago meus medicamentos, depois eu volto para cá. E isso a gente já está com longo tempo, então o senhor conhece o meu histórico médico. Mas eu não sei quem é o senhor, eu não sei onde o senhor mora, eu não sei com quem o senhor é casado, eu não sei quem são seus filhos, eu não conheço sua história, a gente nunca sentou para tomar uma cachaça, né? Então eu não lhe conheço. Aí ele olhou para mim e disse, é por isso que eu lhe garanto que eu sou eficiente. Eu não tenho nenhum tipo de envolvimento emocional, afetivo com você. Então eu posso fazer uma análise fria, sem nenhum tipo de emoção, de como você deve se comportar nessa situação aqui, sem medo. Eu olhei para ele e disse, é por isso que eu digo que eu vou fazer esse negócio aí. Ele começou a rir. Confiou, né? Ele começou a rir, olhou e disse, tá, tem isso. Sim. O profissional realmente da psicologia, da psiquiatria, enfim, que cuida desses distúrbios, desses transtornos. É mais fácil para ele, quando ele não tem vínculo nenhum, quando ele não conhece a pessoa, ele não sabe nem quem raios é? Ou isso, na verdade, é uma coisa que inventaram, que criaram, que não, enfim, não tem nada a ver? Bom, assim, no nosso código de ética, inclusive, tem até uma orientação sobre isso, né? De que quando tem o vínculo, quando tem uma relação anterior, é possível que as coisas não fluam como tem que fluir, né? Então não quer dizer que não pode. E aí, vem essa questão do não pode, né? Não é uma proibição 100% de que se eu conheço você, a gente não vai poder ter algum contato. Porque se fosse dessa maneira, em uma cidade pequena, o profissional ele nunca ia poder trabalhar, né? Trabalhar. Mas já aconteceu comigo, inclusive, de eu ter que fazer o encaminhamento, né? Para outro profissional, porque em algum momento antes já tinha tido uma relação de amizade, há muito tempo, e aí houve uma mudança de cidade e tal, e quando retornou eu percebi que não estava fluindo como deveria. E aí o profissional ele tem a obrigação de encaminhar. Se está interferindo negativamente por ter uma relação de amizade, de afeto familiar também, por isso que as pessoas escutam muito, psicólogo não pode atender família. Mas por quê? O que acontece? Você vai se sentir à vontade para falar totalmente tudo?
a tua relação afetiva, a tua relação emocional não pode interferir negativamente nesse processo? E se ao invés de psicóloga ali, eu vou estar sendo aquela tua amiga? Porque as pessoas ainda têm uma confusão muito grande de que psicólogo dá conselho, de que psicólogo... Não, existe todo um estudo, existe toda uma ciência, né, por trás da psicologia. E aí sim, quando tem esses vínculos anteriores, quando tem essa relação, pode atrapalhar negativamente no processo. E aí o profissional ele tem a necessidade obrigatória de ir lá e encerrar. Encaminhar para outra pessoa e dizer, olha, por uma questão de ética e de respeito por você, a gente vai estar encaminhando para outro profissional. E aí, uma pessoa que você nunca teve vínculo, nunca teve acesso, possa ser que as coisas fluam de uma forma mais tranquila. É dessa maneira que tem que funcionar dentro dos atendimentos psicológicos. Interessante. Isso foi bom, essa pergunta, para que as pessoas que estão assistindo a gente, elas compreendam o porquê. Sim. Elas fazem sempre essa pergunta, Eu escuto muito. Uma parente minha até disse assim, quando eu for dar o nome lá, eu troquei de nome quando eu casei, não vai aparecer o Fernandes. Ninguém vai saber que nós somos família. Eu digo, não é pela recepcionista não saber, não é pelo sobrenome, é pela nossa ligação, é pelo nosso afeto, pelo carinho, e isso pode ter uma interferência durante o processo. Então, o ideal é que você consiga esse processo terapêutico com uma profissional que você não tenha nenhum tipo de ligação, para ficar uma coisa mais organizada. Bacana. Porém, existe a possibilidade de, mesmo não tendo um vínculo, também não funcionar. O vínculo terapêutico, a relação terapêutica é a base do processo psicoterápico. E às vezes você nunca nem viu a pessoa, mesmo assim o vínculo não rolou, não teve uma... E aí há uma necessidade também de encaminhar para outro profissional. Interessante. Tá, e vamos fazer um jogo de números, tá? Tá. Você vai escolher um número, ou 1, ou 2, ou 3. Qual dos 3 números você escolhe? 1, 2 ou 3? O 3. O 3. Bom, o 3 diz o seguinte. Cuidar das pessoas, tá? Cuidar das pessoas é cuidar da própria alma. Cuidar das pessoas é cuidar da própria alma. Cuidar da alma é garantir que o corpo possa suportar o cuidado com as pessoas. Como é que Tainá interpreta isso? Eu costumo dizer que uma coisa depende muito da outra, né? O corpo, ele precisa da mente e a mente precisa do corpo. Quando você usa assim a palavra cuidar da alma, a gente pode interpretar como um cuidado terapêutico, né? E aí tem que ter essa relação. Eu interpreto como um cuidado mútuo, um cuidado em que você tem que estar ao mesmo tempo cuidando da alma, cuidando das emoções, da mente, dos comportamentos, e ao mesmo tempo isso vai trazendo um alívio para o corpo. Quando você não está bem emocionalmente, o corpo ele responde de alguma forma, né? E aí você está preparando alguém, né, para que ela se sinta melhor, ela se sinta mais tranquila, ela se sinta mais relaxada. Automaticamente o corpo vai sentir essa diferença. Quando as pessoas elas não estão bem fisicamente, emocionalmente, o físico ele começa a dar sinais, né? E aí você cuidar de alguém, da alma de alguém, da mente de alguém, das emoções de alguém, você automaticamente está preparando aquela pessoa fisicamente também. Então eu acredito que é um cuidado mútuo, um cuidado de ambas as partes. Você já se deparou com alguma situação em que a pessoa não se tratava de um desequilíbrio psicológico, mas talvez espiritual, talvez de uma outra ordem? Ou os que você já encontrou até aqui, todos eram psicológicos, você olhou e disse, não, aqui é um problema psicológico? Geralmente, eles estão muito interligados. Quando você usa a palavra espiritual, né? Se a pessoa ela tem alguma dificuldade, algum problema na área espiritual, isso mexe muito com o emocional da pessoa. E aí o trabalho tem que ser voltado para a área emocional, o que automaticamente vai dar uma organizada. Já me deparei com situação em que a pessoa tinha certeza de que era só físico. E ela chegava com a sacola desse tamanho assim de exame, um monte de exame, porque eu tô com tal doença, eu tô com tal questão, eu tô com tal problema físico, pensando até numa possibilidade de uma doença bem grave. E aí a gente investigou e ela fez uma série de exames, ela procurou
a mesma especialidade diversas vezes, por diversos profissionais, para confirmar de que era tudo psíquico. Eu já me deparei com essa situação. O lado espiritual, quando ele está, enfim, outras áreas da vida, quando elas estão afetadas, geralmente o emocional também fica. É uma coisa que está muito interligada com a outra, entendeu? Mas eu já me deparei muito com situações em que a pessoa tinha certeza de que era algo físico, mas era psíquico. Era uma questão psicológica, né? A ideia que a gente escuta muito, né? É coisa da tua cabeça. A gente escuta muito isso, Sim. né? Botou na cabeça. Eu ainda escuto muito isso. E aí, trazendo para um contexto mais científico, é isso. É imaginar, é sentir aquela dor, é imaginar que tem um problema, de que tem tal doença, e sentir tudo e presenciar tudo. E aí, ao invés de ser uma questão física, é uma questão psíquica, né? Mas a pessoa tem a certeza de que não. Ele tem que ter todo um trabalho de conscientização, de que existe essa possibilidade. Às vezes a gente tem que mostrar provas, né? Mostrar casos em que realmente era assim, explicar que isso é comprovado cientificamente, enfim. Já aconteceu isso, inclusive, várias vezes. Interessante. Vamos deixar a Tainá profissional um pouco de lado, tá? Para eu conversar com a Tainá do Fernando. Conversar com ela, a Tainá do Zé Neto, tá? Deixa eu conversar com ela. Me diga uma coisa que a Tainá se arrepende de ter feito. Me arrependo de ter feito. Há muito tempo, eu me importei muito com tudo que as pessoas pensavam e falavam. Quando eu, voltando para Tainá psicóloga, não tem jeito, né? Tá em mim. Quando eu entrei na faculdade, eu escutava muita pessoa dizer assim, eu não escolhi a psicologia me escolheu. E se eu não fosse exercer hoje a minha profissão, eu já estaria satisfeita por tudo que eu aprendi para a minha vida. Para Tainá de Fernando, para Tainá de Zé Neto. Eu aprendi para a minha vida muita coisa durante os 5 anos de faculdade. Com os colegas, com os professores, com as convivências. E aí, durante o período da faculdade, sofria por muita coisa, no sentido de me preocupar com o que pensavam, me preocupar com os outros. Eu deixava sempre alguém confortável em cima do meu desconforto. Eu sempre queria que alguém estivesse bem, e se eu não estivesse bem, não tinha problema. E aí, como eu disse, né, não tem como não tocar na Tainá psicóloga. A psicologia me fez entender que isso é um erro gravíssimo. Então, uma das coisas que eu me arrependo é de ter deixado de fazer muita coisa, de ter me preocupado em excesso. Eu sinto o quanto isso é libertador. É uma sensação de liberdade. O passarinho quando sai da gaiola, né? E as meninas, estou aprendendo a terapia? Eu digo, eu aprendi durante o curso. Não cheguei a entrar no processo terapêutico para aprender isso. Ainda na graduação, eu entendi que eu estava me dedicando demais a algumas pessoas e isso não valia a pena. Isso. Então, acho que causava prejuízo. Isso. Acho que um arrependimento seria isso. Interessante. E uma coisa que a Tainá não faria de jeito nenhum. Aquela coisa tipo, olha, eu prefiro morrer, mas eu não faço isso aí não. Eu acredito que não faria de jeito nenhum, né? Não tem a cura. Não. Isso é fora de cogitação. Isso vai de encontro ao que você acredita. Não dá pra fazer. Não faria. Eu acho que se afastar de quem eu amo, acho que eu nunca deixaria de estar com essas pessoas, acho que eu nunca deixaria de amar essas pessoas. Não vem muito à minha cabeça algo que eu nunca faria, algo que eu nunca... Mas acho que uma das coisas seria essa, uma questão família, uma questão amigos, trair, né? Nunca faria, em hipótese nenhuma, traição, amigos, familiares, isso pra mim é muito importante. A lealdade, a cumplicidade, o respeito. Dentro dessas coisas que você falou, o que é que você mais preza? A lealdade. Por quê? Eu acho que ter
ter essa consciência de lealdade me faz se sentir uma pessoa melhor, me faz bem ter essa consciência de que eu estou respeitando, de que eu estou cuidando, de que eu sou leal, de que eu sou verdadeira. Eu acho que isso é algo muito importante para mim. Faz parte de mim. Entendo. Compreendo. Como é que a Tainá... Estou falando da Tainá Zanetti, que é essa profissional, tá? Como é que a Tainá lidar com o erro? Com erro? O erro. Como é que ela lidar com isso? Eu tenho uma facilidade enorme em reconhecer. Então, a primeira coisa que eu faço é reconhecer e pedir desculpas. E aí, antes eu sofria muito também com isso, que eu ficava ruminando muito, sabe? Ruminando. E aí eu entendi que o ideal é pensar no que fazer a partir de agora, né? Então, eu lido com o erro dessa maneira. Me arrependi, eu peço desculpas e a partir de agora eu não fico mais ruminando o ter feito. Eu tomei consciência de que não faz sentido ficar toda hora martelando uma coisa que eu não consigo mais voltar para consertar. Mas existe a possibilidade de eu fazer algo diferente a partir de agora. Então, eu lido com o meu erro dessa forma. Eu tenho esse jogo de cintura, uma facilidade enorme de olhar para você. E eu nunca tive essa dificuldade de ter errado com você e ficar na minha, calada. Até porque eu gosto muito de falar. Então, se eu errar com você, eu vou lhe pedir desculpas. Olhando para você com a maior facilidade do mundo, dizer que foi um vacilo enorme, enfim, que eu jamais farei novamente. E aí existe a tentativa, né, de não fazer de novo. Acho que o ideal é isso. Então eu lido com o erro dessa forma. Mas não impede que ele venha? Não, eu não... Ninguém, eu acho que está isento, né, de errar. Faz parte da nossa humanidade, faz parte do nosso contexto, muitas vezes sem maldade, muitas vezes sem... Existem os erros programados e existem os erros espontâneos, né? Então, eu não estou isenta, pode acontecer. Você entende que o erro é edificante? Sim, eu acredito que há uma mudança. Eu acho que o erro edifica nesse sentido, de tentar ser melhor, tentar se comportar diferente. Talvez ali um início de um pontapé inicial, talvez o início de uma mudança de vida. Talvez o arrependimento ele sirva também nesse sentido, né? De agora eu entendo que eu preciso me organizar para eu não voltar a fazer. Então, para você, o erro não é fim. Ele é reinício, recomeço. Sim, talvez a pessoa, a partir de um erro, ela consiga começar do zero. Eu errei em ter escolhido fulano. E aí você vai lá e termina com fulano. Então, você, a partir daquele momento ali, você entendeu que a partir de um erro você aprendeu. Eu escuto muito isso dos meus pacientes, muito. E na vida também, amigas, amigos, familiares que disseram, olha, aconteceu isso. E comigo também, né? Quando a gente erra em alguma coisa, fala alguma coisa que não devia, se comporta de uma maneira que não foi muito legal, aquilo ali fica marcado. Para entender que de uma próxima vez, o esforço será bem maior para não fazer novamente. Então, edifica assim. Bacana. Quando as coisas estão tão difíceis, tá? Quando está muito difícil, quando a coisa está difícil, porque todo mundo passa por esses momentos de dificuldade e etc. E às vezes quando a gente olha profissionais da sua área, a gente imagina que está tudo certo, extremamente bem resolvido, tudo certo, tudo errado, ali não está nada fora do prumo, né? Quando na verdade a gente sabe que não é, não é desse jeito. Então, quando a coisa está difícil mesmo, que o negócio está pesado, que você pensa em chutar o balde, o que é que faz com que você pare, respire e aquilo lhe dá força para continuar, para fazer a catraca girar? Eu tenho uma questão religiosa muito intensa em mim. Eu me apego muito a isso e isso me dá uma força danada. Então, eu procuro Deus. Só que aí Deus também usa de muitas pessoas, né? Eu procuro Deus, eu respiro em Deus, eu me acalmo em Deus, eu vou à igreja no dia do meu casamento. As meninas deram muita risada, porque não tô entendendo que paz de espírito é esse, é o teu casamento. Por que tu não tá nervosa? Por que tu não tá agitada? Por que tu não tá estressada? E eu lá, bem zen, na véspera, eu bem zen, aconteceu até uns problemas, sempre tem, né? Lá na ornamentação e não sei o quê, todo mundo agitado, as meninas que estavam na organização de lá, tudo ficaram muito mais nervosas que eu, muito mais alteradas que eu, e eu lá, na minha paz de espírito, na minha tranquilidade. E aí, no dia mesmo do casamento, antes de ir para a maquiadora, a igreja estava aberta.
E aí eu fui lá, eu sentei, fiquei de frente ao Santíssimo, e aí eu fiquei lá. Eu nem falava nada, não precisava falar nada, eu só sentia o abraço, eu só sentia o abraço de pai, o abraço acolhedor, entendeu? E aí eu me restabelecia, me restaurava. Uma das pessoas que Deus usa para me acalmar é José Neto, e eu digo isso para ele. Uma das pessoas, né? Meu sobrinho também, quando eu vejo, muitas vezes sem nem saber, ele dá aquele abraço, e aí é o momento em que a pessoa entende, não, calma, pera, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Então, das vezes que eu precisei, assim, eu fui pra igreja. E eu abracei muito Zé Neto, às vezes eu nem digo nada, eu só abraço. E ele já sabe, né? E às vezes eu nem dou o abraço do meu sobrinho, às vezes eu recebo. Por isso que eu digo que são pessoas usadas por Deus, né? Então, o meu afago, o meu refúgio é isso. Minha calmaria é isso. Me fala de Zé Neto. Zé Neto é uma pessoa incrível, incrível, incrível. Muito batalhador. Uma pessoa muito forte, muito resiliente. Eu acho que muito da minha resiliência eu aprendi com ele. Porque ele tem uma forma de reverter as situações, é algo divino, assim. Ele vê uma situação difícil, ele é muito emotivo e às vezes ele tem uma certa dificuldade. Mas é até encontrar a forma. Depois que ele encontrar a forma de virar a situação, que ele vira, ele entende que aquilo ali é fácil de lidar, não é esse bicho de 7 cabeças que a gente faz. Ele é muito lutador pelo que quer. Ele, quando quer uma coisa, quando ele tem uma meta, ele não para, ele não desiste. É uma das coisas que eu aprendi muito com ele também. Ele vê uma dificuldade, parece que ele quer exatamente aquela dificuldade. Eu digo, meu Deus, é isso que tu quer, é isso que eu quero. Tipo assim, algo que pra mim eu olho como uma coisa gigante, ele vê e diz, não, mas nós somos capazes, então a gente vai conseguir. Então assim, muito companheiro mesmo, cuida muito de mim, ele cuida de mim de uma forma assim, muito incrível, ele tem um afeto, um cuidado, é incrível, muito parceiro, ele tem uma parceria assim incrível, no sentido não só de esposo, mas ele tá ali disposto, Zé Neto, eu tô precisando disso agora, e aí ele faz de tudo. Então assim, ele é o meu presente de Deus. Eu conheci Zé Neto inclusive na igreja, eu gosto sempre de frisar isso, porque quando eu digo que pessoas são usadas por Deus, eu vem muito isso à minha mente, de que com José Neto não foi diferente. Ele foi enviado mesmo, assim, olha, é teu, é aqui teu presente. Eu conheci ele numa missa na igreja e eu nunca vou esquecer desse dia, porque foi a partir dali que tudo começou, vai fazer 8 anos, como eu falei agora, né? E ele sempre nessa de me apoiar, de me ajudar, de me incentivar, de observar coisas que eu faço que também tá muito legal, ele vai lá e diz. Tem a sua sinceridade também, né? Enfim, muito trabalhador. Gosta de cuidar da casa, gosta de deixar tudo organizado, gosta de deixar tudo limpinho. Muito mais do que eu, se brincar. Tem esse jeitinho bonitinho dele, de organizadinho de ser. Isso é muito incrível pra mim. Meu companheirão. Bacana. Você tem uma admiração por Zé Neto? Muito grande. Se perguntar uma das pessoas que tu mais admira aqui, vou usar o exemplo do meu pai, vou usar o exemplo da minha mãe, de alguns outros familiares pra mim, mas José Neto pode ter certeza que vai estar assim na lista de pessoas que eu admiro de uma forma muito mais forte, porque a história de vida dele é uma história de vida assim muito bacana, de muita coisa, de muitos perrengues, né? E ele lá, sempre na luta, na batalha. Enfim, ele é uma das pessoas que eu mais admiro. A forma dele celebrar com muita humildade. Ele celebra as coisas que ele conquista de uma forma muito humilde. Ele detesta a ideia de que alguém tem que subir na vida em cima de outras pessoas. Ele detesta essa ideia, ele não suporta essa ideia. Quando ele vê que alguém está crescendo, mas aquela pessoa está crescendo humilhando alguém, deixando alguém para baixo, deixando alguém mal, ele é uma das coisas que ele abomina. Então, assim, ele cresce, mas ele quer ver os outros crescer. Ele quer ver as pessoas que ele ama
ali junto com ele comemorando, enfim, ele tem muito isso, da humildade, ele tem um gosto por ajudar também, surreal. Enfim. Eu acredito. Tenho uma admiração muito grande por ele. Eu conheço Zequinha, eu chamo assim. Eu conheço Zequinha há muito tempo. Zequinha foi meu aluno. A gente tem uma relação muito bacana. Sim, gosto muito ele dele. também gosta muito de você. Eu tenho por ele uma admiração muito grande, um respeito muito grande por ele. Pela história. Sim. Pela história. Conheço bem a história. Pela história, pela como ele conseguiu, sabe, se posicionar. Segurou as pontas e como é que ele se manteve ali em situações que pessoas distintas poderiam até, sei lá, desencaminhar, desandar. Sim. E ele se manteve ali firme, acolá. A dedicação à família, o cuidado, a dedicação que ele tem, o amor que ele tem pelo avô dele, que também é uma coisa linda. assim... Uma coisa linda. Né? Inclusive, eu me recordo de uma das falas dele, Zé Neto dizendo: meu avô, meu amor. E isso é muito bacana. Sim. Isso é muito bacana. Sim. Gosto muito dele.